Olá, gente, paz para todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso curso completo de hebraico bíblico aqui na Escola de Ciências Teológicas. E vamos agora continuar um estudo extraordinário, agora um pouco mais avançado, claro, sobre a diferenciação dos câmetes. Você sabe que o câmetes, quando aparece em determinada sílaba, ele pode ser um A longo ou pode ser um O breve. Olha só, eu quero que você memorize 3 informações que tem aqui nesta regra de número 1. Nós temos 3 informações importantíssimas. Então, olha no slide, eu vou repetir para você essas regras. Olha só, se o câmetes ele estiver em uma sílaba aberta, ou seja, aquela sílaba que termina com vogal, ou se este câmetes estiver sobre uma sílaba fechada, porém a sílaba for tônica, ou ainda se ele estiver, o câmetes estiver numa sílaba que possui o méteg, não se preocupe ainda sobre o méteg, nós vamos ver daqui a pouquinho, você vai ver como é fácil identificar esse sinal. Se acontecer este fenômeno, este câmetes vai ser o A longo. Beleza, gente? Mais uma vez, primeira informação, se o câmetes ele acontece em uma sílaba aberta, ele é A longo. Se o câmetes acontece em uma sílaba fechada, porém tônica, ela não pode ser átono, ela precisa ser tônica. A sílaba forte, a sílaba tônica, o câmetes vai ser A longo. Ou se o câmetes acontece numa sílaba que, além do câmetes, você tem ali ao lado o méteg, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, este câmetes é o A longo. Tranquilo? Para facilitar, olha para o exemplo, que é um exemplo bem bacana. Nós temos aqui a primeira palavra, que é midbar. Midbar, midbar. Midbar, que você já sabe que significa deserto. Gente, olha para mim. Onde está o câmetes aqui? Qual sílaba está o câmetes? Na segunda, tá aqui, ó, câmetes. Então você tem a primeira sílaba, tá aqui, até dividir para você, ó, midbar. Então você tem aqui o câmetes na segunda sílaba, só que tem um detalhe. Esta sílaba é uma sílaba fechada. Só que esta sílaba fechada, ou seja, terminando em consoante, que é o resh, esta sílaba é a sílaba tônica. Você vai pronunciar midbar, midbar, midbar. Como esse câmetes está numa sílaba fechada e esta sílaba fechada é a sílaba tônica da palavra, este câmetes é o A longo. Então agora você sabe por que midbar e não midbor. Midbar. Beleza? Por quê? Porque o câmetes está numa sílaba fechada e é uma sílaba tônica. A última sílaba aqui é a sílaba tônica. Beleza, gente? Beleza, vamos lá. Agora temos aqui um verbo, que é o verbo pakadita. Pakadita. Pakadita vem do verbo pakad, que significa nomear. Nesse caso, pakadite, você vai ter que traduzir como tu nomeaste. Ok, gente? Você nomeou, essa é a ideia, tá? Então, pakadita vem de pakad, pakad significa ele nomeou, No caso, no português, nós partimos do infinitivo, no caso, nomear, mas no hebraico você sabe que nós partimos da terceira pessoa do singular, no caso, hu, tá? Então, pakad quer dizer ele nomeou. Nesse caso, pakadita quer dizer tu nomeaste. Agora, preste atenção. Nós temos aqui, gente, 3 sílabas. Pa, kad, ta. Agora perceba que esta sílaba aqui, ó, principalmente aqui, ó, no K, que é o kof e o patar, você tem aqui a sílaba tônica. É pakadita. Não é pakadita, é pakadita. Bem, tranquilo. Então você já vai perceber que os câmetes que estão aqui, ó, nós temos o primeiro câmetes aqui abaixo do pei e temos um câmetes aqui abaixo do tav. Nesse caso, estes câmetes não estão, gente, não estão em sílaba tônica. E muito menos sílaba fechada. Nesse caso aqui, a sílaba é aberta, porque o som termina com vogal. Beleza, gente? O som termina com vogal. Então, nesse caso, eu vou ter 2 câmetes e os 2 são A longo. Vou repetir. Você tem aqui, olha a regrinha aqui, gente, ó. Se o câmetes acontece em sílaba aberta, o que é uma sílaba aberta? Sílaba que termina com som vocálico.
Nesse caso, fica muito fácil. Os câmetes estão aqui em sílaba aberta, sílaba que termina com som vocálico. Pá, tá. Então, nesse caso aqui, nós estamos diante de dois câmetes. Tranquilo, gente? Então, fica muito claro porque no midbar o câmete tem som de A. Porque ele está numa sílaba fechada, porém esta sílaba é a sílaba tônica. Porque que empacadita? Os dois câmetes têm som de A, porque eles estão em sílabas abertas. Agora nós vamos para a segunda regra, e a segunda regra ela é muito importante também. Vamos lá, se o câmetes acontece em uma sílaba fechada, o que é uma sílaba fechada? Aquela que termina em consoante. Só que esta sílaba fechada é uma sílaba não tônica, ou seja, ela é átona. Ela não é a sílaba tônica da palavra. O que vai acontecer? Este câmetes vai ser o breve. Então, gente, memorize isso aqui. Depois que você memorizar, você vai, por exemplo, e vai aprender. Beleza? Então, eu preciso que você memorize a regra. Qual que é a regra? Se o câmetes estiver numa sílaba fechada, átona, ou seja, não tônica, este câmetes vai ser o O breve. Dois exemplos aqui bem tranquilo que inclusive aparece no texto sagrado. Vamos lá. Perceba que eu coloquei aqui essas consoantes em preto para mostrar a sílaba tônica, já para diferenciar, e marquei os câmetes de azul aqui para você. Então, o primeiro exemplo é va-yakom. Va-yakom. Neto, tu pronunciaste Yakom. Não é Yakom, não? Não, gente, é Yakom. Por quê? Esta sílaba aqui, ó, tá? É a sílaba tônica que está marcada aqui, ó, tá? Yud e o câmetes, você tem aqui a sílaba tônica. Lembrando que esta sílaba aqui é uma sílaba aberta porque termina em vogal, som vocálico. Ya, ya. Só que nesse caso aqui, nesta sílaba, que nós temos três sílabas, né? Va, ya, com. Até coloquei aqui, ó, va. Perceba que aqui você tem o dagueste duplicador, então eu jogo um yud para a primeira sílaba e o yud para a segunda sílaba. Isso aqui é bem tranquilo, tá, gente? Tem um dagueste duplicador, vou fazer a divisão silábica, jogo um yud para a primeira sílaba e jogo um outro yud para a segunda sílaba. Isso aqui é tranquilo porque, mais uma vez, é o dagueste forte, é o dagueste duplicador. Beleza, gente? Agora perceba que a última sílaba, com, é a sílaba átona. É uma sílaba fechada porque termina em consoante, mas é uma sílaba átona, porque a sílaba tônica é esta aqui, ó, ya, ya, va, yakom. Então, nesse caso, este câmetes aqui vai ter o som de O breve, meu amigo. Então, você não pode falar va, yakam. Você vai falar va, yakom. Va, yakom. Tá? Como está aqui também para você. E quer dizer, e ele se levantou. Va, yakom. Beleza? Yakom. Nós temos aqui uma outra palavra, mais uma vez a sílaba tônica marcada de preto aqui, gente, de preto para você, beleza? E nós temos esse câmetes aqui, a pergunta é, esse câmetes aqui é o quê? A longo ou breve? Aplica, nesse caso, o que você vai aplicar? A regra. A regra diz que se o câmetes acontece numa sílaba fechada, essa aqui é uma sílaba fechada, tá? Você vai perceber que termina aqui com o dalet, beleza, gente? A Shivamudo está aqui. Nesse caso aqui, se a sílaba ela é átona e fechada, o O é breve. Então você tem que identificar logo, e a Bíblia hebraica te ajuda a fazer isso, ela vai identificar a sílaba tônica. Nesse caso aqui, essa aqui, ó, code. Esse último code aqui é a sílaba tônica, tá? Então, como é que você vai ler isso aqui, ó? Code quer dizer cabeça, tá, gente? Além de rosh, né, que você pode pronunciar, você tem essa expressão também, ó. Code. Então, perceba que a última sílaba é a sílaba tônica. Como o câmetes está acontecendo numa sílaba que não é tônica e está fechando aqui um dalet, e esse dalet aqui é uma consoante, e sílaba que termina com consoante é uma sílaba fechada, você já sabe que nesse caso, esse câmetes aqui é um O breve. Code. Tá, gente, ó? Code. Beleza? Sílaba tônica está aqui.
Tranquilo, gente? Terceira regra para a gente finalizar essa aula. Esta regra é bem interessante e agora você vai lembrar do que eu falei sobre o METEG, tá? Vamos lá. Quando o CAMETS é seguido por uma sílaba com chivá simples, a pronúncia depende da presença ou não do METEG, que é esse tracinho aqui, gente, que vai estar do lado esquerdo do CAMETS. Tá? Ele é escrito junto ao CAMETS. Então, vai depender. Porque se tiver METEG, você vai colocar a longo. E se não tiver, coloca a breve, meu irmão. É muito fácil. Então, mais uma vez, vamos lá. Ó. Quando o CAMETS é seguido por um chivá simples, é aqui o caso, tá, gente? Ó o caso aqui, ó, tá? A pronúncia depende da presença ou não do METEG, escrito junto ao CAMETS. Eu coloquei aqui para você 2 exemplos desta regra com o METEG e no próximo slide eu coloquei 2 exemplos sem o METEG para você perceber qual que é a diferença. Quando tem o METEG, você vai ler o seguinte, meu amigo, ó. Então você tem aqui, ó, um chivá, tá, gente? Esse chivazinho aqui, que é um chivá simples, beleza? Agora, esse chivá ele pode ou não ser o que, gente? Transliterado. Vai depender se esta vogal aqui for longa ou breve. Você já sabe dessa regra. Nesse caso aqui, como tem a presença do METEG, o METEG ele faz com que esta vogal seja uma vogal longa. Ele preserva a forma longa desta vogal. Então, como é que você vai ler aqui? Ó? Você vai ler assim, ó. A, R, lá. Arlá. Arlá quer dizer ele comeu. Arlá. Arlá. Estou lendo pausado para você aprender. Ó. Arlá. Arlá. Arlá quer dizer ele comeu. Tá, gente? Arlá. Perceba que aqui sim o chivá ele é simples, mas nesse caso ele vai ser um chivá o que, gente? Vocálico. Um chivá transliterado, um chivá que você precisa botar percepção nele, tanto na escrita como na vocalização. Por quê? Porque ele está sendo, aqui ó, ele está sendo o que, gente? Precedido, tá? Precedido por uma vogal longa, Tá aqui o METEG, tá aqui, gente, é o METEG, tá aqui. Então o METEG determina. Tem um METEG lá, não pode ter nem dúvida, não. É a longo, meu irmão. É a longo. E o chivá que vai vir depois, você vai colocá-lo como um chivá vocálico, beleza? Vamos lá. Ela é sábia. A expressão aqui, gente, olha que interessante isso aqui, gente, ó. Você vai ler ra, re, ma, raremá, raremá. Raremá quer dizer ela é sábia. O que faz a diferença? O METEG. Se o METEG estiver lá, este aqui vai ser o que, gente? Vai ser o quê? Um A longo. Raremá. Raremá quer dizer ela é sábia. Agora, olha para o próximo slide agora, meu amigo. Olha a diferença. A mesma regra. Ou seja, a presença ou não do METEG determina o som, se é breve ou longo. Então, o METEG presente, ele vai determinar que aquela vogal seja longa. No caso do CAMETS. Se tiver sem o METEG, ele vai determinar que aquela vogal seja o quê? Breve. Olha só. Nós temos aqui a expressão orlá. Orlá, olha a sílaba tônica aqui, gente, ó. A mesma coisa eu marquei aqui, ó. Tá, gente? Olha a sílaba tônica aqui, ó. Orlá. 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 Pensei que eu não leio, ó. Orrelá. Não, é orlá. Orlá quer dizer alimento. Orlá. Por que este CAMETS aqui é um O breve? Exatamente porque ele está sem a presença de quem, gente? Do METEG. Está sem a presença do METEG porque aparece uma outra palavra igual a essa aqui e que a presença do METEG é que faz a diferença. Professor, posso aplicar outra regra aqui? Pode, mas é melhor tu seguir o que eu estou te ensinando aqui. Para quando você se deparar com as duas situações, você saiba muito bem fazer a diferença. E aí nós temos a última expressão que é Hormá. Hormá quer dizer sabedoria. Então eu faço aqui, ó. Hormá. Beleza, gente?
Você percebe que o Raf com o Shivá aqui é um Shivá, tá, gente? Que só está aqui para fechar esta sílaba, é um Shivá simples, porém um Shivá sem vocalização. Por isso que você vai dividir a sílaba assim, ó. Ror, ror, rorma, rorma. E aqui, ó, orla, orla. Beleza, gente? Agora é só revisar esse vídeo quantas vezes você precisar e qualquer coisa, joga no grupo lá pra gente poder interagir, tirando as dúvidas necessárias. Eu coloque a sua dúvida aqui embaixo, mas leve estas 3 regras que nunca mais você vai errar quando o Camentis é o breve, quando o Camentis é a longo. Deus abençoe e até a próxima aula.